Hezbollah reage com foguetes à invasão por terra de Israel ao sul do Líbano. Mais cedo, o grupo extremista fez disparos contra as tropas israelenses na cidade de Metula. O governo Benjamin Netanyahu afirmou, no entanto, que todos os lançamentos foram interceptados e alguns foguetes caíram em área aberta. Ontem à noite, as forças de defesa israelenses anunciaram uma operação limitada contra alvos do Hezbollah do outro lado da fronteira. A gente tem mais informações chegando ao vivo aqui com o Thiago Muniz. Diga, Thiago. A ofensiva acontece depois de uma nova escalada da tensão no Oriente Médio, que começou com a explosão de pagers e walkie-talkies de integrantes do grupo extremista. Israel e Hezbollah vinham trocando ataques desde outubro de 2023, quando a milícia, em solidariedade ao Hamas e às vítimas do conflito em Gaza, lançou foguetes contra o território israelense. Nas últimas semanas, os bombardeios aéreos de Israel ao sul do Líbano deixaram pelo menos 700 mortos e mais de 3 mil feridos. Essa cifra ela varia em alguns locais. É reportado mais de 1.000 mortos em razão da ação. Na última sexta-feira, em mais uma ofensiva, as forças de defesa israelenses mataram o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, o que elevou ainda mais a tensão na região. Esse todo é o contexto. O que está acontecendo agora? Agora há pouco, as Forças Armadas de Israel ordenaram que moradores de 25 vilas ao sul do Líbano deixem as casas delas. Esse aviso foi classificado como urgente e foi emitido pelo porta-voz militar do Estado judaico, Avishai Adari. Ele afirmou ainda que qualquer casa utilizada pelo Hezbollah deverá ser atingida e que circular em direção ao sul da fronteira pode causar risco de vida. Mais cedo, uma fonte das Forças Armadas de Israel disse à rede britânica BBC que o avanço pelo território libanês ainda é pequeno e que, por enquanto, não houve confronto na fronteira. No entanto, esse aviso do porta-voz sugere que a situação pode intensificar à medida em que amanhã transcorre, amanhã aqui no Brasil, já começo da tarde, no Oriente Médio. Esse porta-voz que falou à BBC, essa fonte, ressaltou também o caráter limitado da operação de entrada no sul libanês e disse que a iniciativa é diferente das incursões em Gaza. Os ataques aéreos contra a capital Beirute continuam. O Hezbollah afirma estar resistindo e pronto para enfrentar a ofensiva de Israel, lançando foguetes e artilharia contra as tropas inimigas. Nesse sentido, sirenes soaram nas últimas horas ao redor da capital de Tel Aviv, a principal cidade de Israel. O Hezbollah divulgou que lançou foguetes contra a sede do Serviço de Inteligência de Israel, mas não há informações de feridos ou de danos às estruturas. A gente lembra que Israel possui um sistema poderosíssimo de interceptação de mísseis, o chamado Domo de Ferro, que impede que esses foguetes tenham, em geral, efeitos destrutivos contra o território. O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, disse que o país está vivendo uma das fases mais perigosas da história. Ele deu uma declaração durante um encontro com representantes das Nações Unidas e organizações humanitárias em Beirute na manhã de hoje. Mais de 1.000 pessoas podem ter morrido nas últimas 2 semanas e mais de 1 milhão de habitantes tiveram que sair de casa. Essa é a estimativa mais recente. Israel, no dia de hoje, também atacou um campo de refugiados palestinos no sul do Líbano, perto da cidade de Sidom. Obrigada, viu, Thiago? A gente segue ainda nesse assunto grave. A cientista política pesquisadora do Grupo de Trabalho sobre Oriente Médio e Mundo Muçulmano da Universidade de São Paulo, Natália Kalfá, diz que Israel deve ter cautela para avançar em direção ao centro do Líbano. Os ataques em bombardeio, ou seja, os ataques aéreos, são ataques que Israel tem efetivamente uma vantagem militar incomparável. Mas na incursão de solo, ou seja, nessa guerra de guerrilha, ou nessa guerra mais irregular, o Hezbollah tem uma vantagem incomparável em relação a Israel. Portanto, pode haver algum tipo de cautela nesse aspecto. Ainda de acordo com Natália Kalfá, as forças de Israel serão pressionadas internamente para ampliar essa ação, apesar de ter anunciado uma incursão limitada. Pelas demandas populares israelenses e pelas demandas dos pares políticos do Netanyahu, Benny Gantz e outros membros do seu gabinete, e principalmente a população israelense que vive ao norte de Israel, todos esses pressionam por uma incursão terrestre no Líbano de mais
ampla escala. Portanto, é bastante provável que ela seja maior do que essa limitada até o momento. Nos próximos dias, o governo vai repatriar brasileiros que, por causa do conflito, queiram deixar o Líbano. A previsão é que o voo seja realizado pela FAB no fim de semana e venha lotadinho, traga mais de 200 pessoas. Meu caro João Pedro Melo, temos detalhes já sobre a rota, sobre quem poderá embarcar, sobre a logística da coisa? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha só, o que o Itamaraty diz? Que vai detalhar nos próximos dias a operação de resgate desses brasileiros que vivem no Líbano. Expectativa de que esse trabalho, como a gente falou, seja feito até o fim de semana, mas o que a diplomacia brasileira está correndo para agilizar os detalhes? Entre eles, obviamente, as negociações com Israel, que ainda estão sendo fechadas. Mais de 3 mil pessoas devem ser repatriadas, um volume bem maior do que os cerca de 1.500 cidadãos que saíram de Gaza na maior missão de resgate da história do país, e para isso seriam necessárias de 15 a 20 viagens do KC-30, famoso Airbus A330 da Força Aérea Brasileira. Ele tem capacidade para 230 passageiros. E aí, o outro detalhe, qual seria a rota? A princípio, a ideia é partir do próprio Líbano, já que o aeroporto de Beirute segue aberto. Uma alternativa é um terminal da Síria. O aeroporto da capital Damasco é, porém, considerado arriscado por causa de remanescentes do Estado Islâmico. A prioridade no embarque será de idosos, mulheres, crianças, gestantes e pessoas doentes. E a Embaixada Brasileira em Beirute já tem uma lista com os nomes de quem quer deixar o país. E isso quem explica pra gente é o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira. Uma operação para repatriar os brasileiros que estão no Líbano. A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato constante, não é de hoje, já há algum tempo, desde o início das dificuldades e das hostilidades. Já estão mapeados todos, a colônia brasileira tem contato permanente com a Embaixada e já estamos com uma lista que estamos preparando e faremos em breve um primeiro voo para repatriar. E essa operação está sendo realizada em conjunto pelo Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, com a participação, obviamente, da Força Aérea Brasileira. E estamos, então, esperando para os próximos dias, acredito que até o final de semana já tenhamos o primeiro voo realizado. Bom, integrantes da Força Aérea Brasileira afirmam o seguinte, que a FAB precisa de no máximo 6 horas para iniciar esse resgate e ressaltam que uma aeronave já está de prontidão para decolar assim que o sinal verde for dado pelo Palácio do Planalto. No México, o presidente Lula criticou o conflito de Israel contra o Hezbollah e os ataques aéreos que já deixaram mais de 700 mortos no Líbano. A guerra não traz absolutamente nenhum benefício a ninguém. O que ela vai trazer é o resultado do benefício da reconstrução de coisas que já estavam construídas e a gente não consegue trazer de volta a vida destruída. É por isso que eu sou contra e condeno o que Israel está fazendo no Líbano agora, atacando e matando pessoas inocentes, porque só aparecem nos jornais os líderes que eles querem matar, mas as pessoas inocentes que morrem não aparecem. É por isso que eu sou contra a chacina na faixa de Gaza, porque já morreram mais de 41 mil mulheres e crianças. E depois você vai ter que reconstruir o que levou séculos para ser construído. Então a guerra é a prova da insanidade do ser humano. A guerra é a prova da incapacidade civilizatória de um cidadão que acha que ele pode, sabe, na explicação de que tem que se vingar de um ataque, fazer matança desnecessária, sabe, com pessoas que não têm nem como se defender. Bom, de acordo com o governo brasileiro, essa operação, então, agora está nos últimos ajustes, sendo tratada entre a embaixada no Líbano e as autoridades do país. Muito grave o que está acontecendo. Daqui a pouco o Felipe Killing volta com mais informações das repercussões também na Europa, né, a respeito desses ataques sobre o Líbano. Ô JP, a gente segue em Brasília para falar sobre um assunto que hoje vai repercutir demais aqui no Brasil. O Ministério da Fazenda deve divulgar a lista de bets que poderão operar no Brasil. Essa lista, ela automaticamente exclui todas as empresas que não aparecerem nela, certo? Quem não aparecer nessa lista não vai poder
operar legalmente no Brasil, pelo menos não por enquanto, mas não tem que tirar o site do ar neste momento, certo? É isso, a gente está acompanhando, Carlinha, porque o Ministério da Fazenda vai divulgar logo mais a lista desses sites de apostas que estão em funcionamento já no Brasil e que pediram aquela autorização que tinha sido determinada pelo governo federal para continuar operando até o fim desse ano. As demais empresas serão consideradas ilegais e a previsão de retirada dos sites correspondentes do ar é o dia 11 de outubro, ou seja, os sites não saem imediatamente do ar. Com isso, os apostadores terão 10 dias, a partir de agora, para resgatar os saldos nas bets irregulares. Depois, não vão ter mais como solicitar o reembolso pelas plataformas. Ao todo, 161 empresas pediram autorização ao Ministério da Fazenda, conforme o sistema de gestão de apostas, e o prazo terminou ontem, às 11h59 da noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que entre 500 e 600 sites vão ser derrubados pela Anatel nos próximos dias. Além da suspensão das plataformas ilegais, o governo já proibiu o uso de cartões de crédito para apostas a partir de janeiro de 2025. Haddad também destacou que a equipe econômica vai bloquear o uso para apostas da função débito no cartão do Bolsa Família. Em agosto, 5 milhões de beneficiários do programa destinaram mais de 3 bilhões de reais para os jogos online. Essas medidas e outras em análise devem ser discutidas com o presidente Lula logo depois que ele voltar dessa viagem ao México. É isso, né? E aí a gente alerta aqueles apostadores que, no caso dos sites ilegais, eles vão ter esses 10 dias, a contar de hoje, para resgatar os valores depositados. E a gente vai acompanhar bem de pertinho aqui esse assunto. JP, obrigada pelas informações, viu? Bom trabalho, até mais. Valeu, bom trabalho, até mais, pessoal. Até. Gustavo Lima agora, de volta aos Estados Unidos, o cantor faz uma live com o advogado, fala da venda do mesmo avião 2 vezes e nega ser sócio oculto da empresa Vai de Bet. O astro do sertanejo se pronunciou ontem depois de ser indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa, como nos conta Cacá Barbosa. Indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco, o cantor sertanejo Gustavo Lima realiza uma transmissão ao vivo através das redes sociais para se defender das acusações de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Com a ajuda do advogado Cláudio Bessa, o artista negou ser sócio oculto da casa de apostas digital Vai de Bet e todos os outros pontos citados no inquérito. De acordo com as investigações da Operação Integration, Gustavo Lima seria integrante de uma organização criminosa que teria movimentado 3 bilhões de reais com jogos de azar online, ocultação de bens e lavagem de dinheiro, chegando a ter sua prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco. Eu trabalho desde os 10 anos de idade, doutor Cláudio, e sempre fui apaixonado por música. Toda a minha fortuna que eu construí, graças a Deus, eu devo primeiramente a Deus e segundo a todos os meus fãs que me deram a oportunidade de viver uma vida assim. E isso a gente retorna com todos os fãs com as melhores experiências. Não tem um show do bebê, doutor Cláudio, menos de 2h30. A Polícia Civil de Pernambuco acredita que Gustavo Lima seja sócio da Vai de Bet com participação de 25%. Isso porque no fim do ano passado a empresa fechou um contrato milionário de patrocínio com o Corinthians, que se tornou alvo de outra investigação em São Paulo. De acordo com o inquérito, um conselheiro do clube disse em depoimento à polícia que o presidente do Corinthians falou por telefone com Gustavo Lima e que ele afirmou já naquela época que o cantor era um dos donos da Vai de Bet. O artista explicou que tem direito a 25% dos ganhos da empresa com o uso do nome e imagem dele, mas que essa é apenas uma particularidade do contrato. Ele não vai mais de avião, né? Vai de bet. Uma pesquisa inédita aponta que 1 em cada 4 brasileiros foi vítima de golpes digitais somente nos últimos 12 meses. Ao todo, o Data Senado, em parceria com o Nexus, ouviu mais de 20 mil pessoas em todas as regiões do país. A pesquisa mostra, por exemplo, que São Paulo lidera o ranking dos casos, com 30% dos entrevistados dizendo que já perderam dinheiros em golpes online. Na sequência vem Mato Grosso, com 28%, Distrito Federal, com 27% e Espírito Santo, com 26%. Mas ainda assim, né? São Paulo com 30%, um pouco acima desses outros estados. Mas é quase 3, ou mais de 3 em 10 pessoas, né? Que respondem que sim. Imagina, um grupo de 10 pessoas, pelo menos 3 delas já sofreram um golpe digital. Entre as vítimas dos golpes, de acordo com esse estudo, 51% delas ganham até 2 salários mínimos, 35% de 2 a 6 salários mínimos e 14% mais de 6 salários mínimos.
A pesquisa leva em conta casos de clonagem de cartão de crédito e débito, invasão e transferências de contas bancárias e outras fraudes na internet. Ao contrário do que se pensava, os jovens de 16 a 29 anos são as principais vítimas. 27% relataram já ter caído em algum tipo de golpe online. Entre os idosos, são 16%. Mas acho que aqui a gente tem que analisar também o volume, né, de operações digitais, aí, o tempo que esses jovens passam na internet na comparação com as pessoas mais velhas. Né? Então, fazendo todo tipo de operação digitalmente, né? Diferentemente dos mais velhos que ainda fazem muita coisa fisicamente. Né? A área de exposição é maior. E até por isso, né? Quem faz a coisa fisicamente, muitas vezes é porque tem medo de golpe. Exatamente. Né? Vamos em frente aqui, olha, por causa da estiagem, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, declara a situação crítica de escassez hídrica no rio Xingu e coloca em risco o funcionamento de uma das principais hidrelétricas do Brasil, a de Belo Monte, que representa 11% da capacidade de geração de energia do Sistema Interligado Nacional. Detalhes com Vitor Litaif. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico declara a situação crítica de escassez hídrica no rio Xingu e em seu afluente, o rio Iriri. O nível baixo do rio afeta diretamente a usina hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará, que responde por 11% da capacidade do Sistema Interligado Nacional, sendo um dos maiores complexos energéticos do Brasil. A declaração foi feita nesta segunda-feira e vale até o dia 30 de novembro. Além do Xingu, a Agência Nacional de Águas e Saneamento também emitiu 4 alertas de escassez neste ano para os rios Madeira, Tapajós, Rio Purus e Paraguai. Em Manaus, no Amazonas, o Rio Negro, que banha a capital, já registra a segunda maior seca da história. Nessa segunda-feira, o rio marcou a cota de 13 metros e 19 centímetros, a menos de 50 centímetros para bater o recorde de seca no Negro registrado em 2023. Bom, e vale lembrar que também por causa da seca, a conta de luz vai ficar mais cara a partir de hoje. Diego Barreto. A conta de luz do brasileiro vai ficar mais cara a partir de hoje, quando começa a valer a bandeira tarifária vermelha patamar 2. De acordo com a ANEEL, a fatura terá cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. O valor representa um aumento em relação a setembro, quando a bandeira era vermelha patamar 1. A ANEEL disse que a medida ocorre pelo risco hidrológico, porque o nível de chuvas está baixo, e pelo preço de referência da energia, que tem aumentado por causa da seca. A gente tem falado bastante sobre os efeitos das mudanças climáticas aqui no Brasil, mas é importante lembrar também o que está acontecendo nos Estados Unidos, e o Eduardo Barão vai entrar mais tarde com todas as atualizações sobre a passagem do furacão Helene, que já é um dos furacões mais mortais a atingir os Estados Unidos nos últimos 50 anos. Estava dando uma olhada aqui na imprensa americana. Topo da lista, pelo menos 1.830 mortes, né? É o furacão Katrina, que atingiu... Cadê? Nova Orleans. Nova Orleans, obrigada. E a gente tem já o Helene entrando nessa lista, já ultrapassando o furacão Irma, de 2017, que matou 92 pessoas nos Estados Unidos, principalmente na Flórida. A gente está falando, nesse momento, de 115 mortes. Pelo menos estou aqui de acordo com a CNN americana, tá? 115 pessoas morreram, mas tem muita gente desaparecida. Falam em quase 1.000 pessoas desaparecidas, mas o que acontece é que os serviços de telefonia estão interrompidos por causa de fios partidos, né? Então não está dando para falar com essas pessoas. Então não quer dizer que pode ter 1.000 pessoas mortas. Mas o que o governo americano acredita, e aqui eu vou citar o chefe do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, é que esse número pode passar de 500. Provavelmente pode chegar passará. a 600 pessoas mortas na passagem desse furacão Helene, inundações e tudo mais no sudeste dos Estados Unidos. Eu cobri um desses furacões aí, Carla, o furacão Sandy, que atingiu Nova York em 2012. Quase certeza que foi em setembro... Não, aliás, certeza, foi em outubro de 2012. Eu sei porque foi... A cobertura terminou uma semana antes da eleição, em que o Barack Obama foi reeleito. E o número total foi de 230 pessoas mortas, se eu não me engano, mas demorou semanas até que esse número fosse atingido. Nas primeiras semanas, a gente meio que estacionou
numa quantidade ali de 125, igualzinho esse. 125, 130 mortos. E aí, aos poucos, as autoridades e famílias meio que desistiam de encontrar seus parentes. Alguns foram tragados para o mar, nunca mais foram vistos, e aí eram considerados mortos, os números iam subindo, e a gente chegou a 230. O Katrina matou tanta gente porque ele estourou uma barragem em Nova Orleans. Né? O que aconteceu foi que ele chegou pela Flórida, passou pela Flórida, porque a Flórida é uma península, né? Perdeu força, e aí quando chegou já como uma tempestade tropical levinha, no Golfo do México, as águas muito quentes ali fizeram com que ele fosse realimentado. E aí ele se tornou um furacão gigantesco. Ninguém estava esperando que isso acontecesse. A expectativa era que ele fosse tangenciando a costa leste americana. Não, ele atravessou a Flórida e atingiu regiões que não estavam preparadas. E estourou uma barragem em Nova Orleans. Então foi por isso que a gente teve uma quantidade gigantesca de mortos. Agora, mortes causadas pela força do vento, pelas chuvas, por fios, enfim, pelos efeitos diretos do furacão, esse certamente vai ser um dos piores. Certamente. O Barão vai ter muito para contar pra gente daqui a pouquinho. Para fazer uma comparação aqui, nas enchentes no Rio Grande do Sul, quanto é que a gente teve? 190, acredito que mortos. Tudo bem que, assim, é uma população muito mais concentrada em somente um estado brasileiro. Então, a proporção, se você tira aí a proporção, ela é uma tragédia gigantesca. É a maior tragédia recente nossa aqui do Brasil. 182, né? 182 pessoas mortas. Obrigada, Sandra. 83? E a gente está falando já em 115. Tudo bem que é a passagem por mais estados nos Estados Unidos, mas para que a gente tenha uma base de comparação, né, dos números aqui dessa tragédia enorme. Mudando de assunto, mudando de trilha. A partir de hoje, até terça-feira da semana que vem, nenhum eleitor poderá ser preso no Brasil, mas há exceções, como nos casos de flagrante. Fala, Gabriela Oliveira. Os eleitores não poderão ser presos ou detidos a partir desta terça-feira, 5 dias antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024, que será realizado no próximo domingo, dia 6 de outubro. A medida vale até o próximo dia 8, 48 horas após o encerramento da eleição. Mas, segundo o artigo 236 do Código Eleitoral, as exceções para esta regra incluem prisão em flagrante e cumprimento de sentença condenatória por crime inafiançável. Entre os crimes considerados inafiançáveis estão tráfico de drogas, racismo e tortura. O presidente da Comissão de Processo Penal da OAB Minas, Négis Rodarte, explica que a regra não vai flexibilizar o aumento de crimes. Porém, estamos hoje em uma outra realidade. E é por isso que os tribunais superiores têm entendido de forma contrária, que pode haver sim a prisão para cumprimentos de mandado expedido pela Justiça anteriores a esse período eleitoral. Nos municípios onde haverá segundo turno, a imunidade contra prisões entra em vigor novamente a partir de 22 de outubro e se estende até o dia 29 de outubro. As mesmas exceções se aplicam durante este período. Bom, ontem foram divulgadas algumas pesquisas, deixa eu tirar o som aqui do meu computador, pronto. Pesquisas Quest, né? Aí, em cada noticiário local, a gente informa o ouvinte da corrida na sua capital, mas a gente pode adiantar aqui para o ouvinte de todo o Brasil que no Rio de Janeiro, Eduardo Paes segue folgado na liderança, com mais de 50% dos votos. Em Belo Horizonte, a gente tem um empate no limite da margem de erro entre Mauro Tramonte e Bruno Engler. No Recife, João Campos deve ganhar no primeiro turno, tem 75% das intenções de voto. E em São Paulo, a situação é eletrizante, né? A pesquisa aponta um empate triplo entre Ricardo Nunes, empate técnico, tá? Entre Ricardo Nunes, atual prefeito, Guilherme Boulos, deputado federal, e Pablo Marçal, ex-coach do PRTB, com uma subida até considerável de Tabata Amaral, mas que provavelmente não vai ter tempo de chegar neste trio que está, neste instante, liderando a pesquisa. Enfim, temos números aqui que a gente trata com mais detalhes no noticiário local. E uma outra pesquisa aponta que a maior parte dos brasileiros não se considera nem de direita, nem de esquerda. Nem. Nem. Geração nem. Thaís Provieri.
Um levantamento do Instituto Data Senado revela que 57% dos brasileiros não se considera de direita ou de esquerda. A pesquisa abordou ainda a confiança da população nas urnas eletrônicas e 86% dos eleitores de esquerda confiam no resultado, enquanto 2/3 da direita disseram que têm dúvidas. O estudo ainda indicou que eleitores com maior renda tendem a ser menos neutros. Pelos dados levantados, o nível de escolaridade interferiu nas respostas e a neutralidade é mais comum entre os menos escolarizados, chegando a 45% entre os que possuem ensino fundamental incompleto. Além disso, há impacto religioso na escolha política, já que os eleitores evangélicos têm maior inclinação à direita, com 35% dos ouvidos, uma diferença de 7 pontos percentuais em relação aos católicos. Gente, só para lembrar, na sexta-feira agora, a gente volta ao nosso horário habitual, tá? Às 7 horas da manhã, porque já não tem mais o horário eleitoral, né? Propaganda dos partidos. E no domingo estaremos por aqui, equipe completa desde cedinho, cobertura desta eleição e este trio a partir das 5 horas da tarde, quando começam a ser divulgados os resultados. A gente fica por aqui até as 8h30, mais ou menos, com os nossos convidados, colunistas. Então tá todo mundo convidado para acompanhar a nossa programação especial deste domingo. Bem, agora a gente vai para Curitiba para tratar de um caso trágico. Terrível. A Polícia Civil do Paraná ainda trabalha para identificar o condutor de um veículo que atropelou e matou um idoso que passou mal em Curitiba. A vítima tinha 89 anos, havia saído de casa para ir a uma padaria e provavelmente se perdeu na volta, né? Ele caiu na pista de uma avenida depois de ter um mal súbito. E mais de 50 carros passaram por esse senhor caído ali na pista, né? Em 4 minutos que ele passou caído. Isso é muito chocante, ninguém cara. parou para ajudar. Ninguém se preocupou em ajudar. 50 carros, gente, em 4 minutos. Vai muito em direção ao que você disse ontem, né? Com relação à criança. Uhum. Quando você vê uma criança, enfim, precisando de ajuda, o que você faz? Quando você vê uma pessoa caída na pista, o que você faz? Ninguém parou para simplesmente ajudar. para. Bom, e esse motorista, o suspeito, se aproxima, reduz a velocidade, mas volta a acelerar e atropela a vítima. Em seguida, ele foge sem prestar socorro, segundo o delegado Edgar Santana. E não se tratou de um acidente, as imagens é claro que na verdade se tratou de uma tragédia mais do que anunciada. Uma verdadeira falta de empatia, de respeito e de consideração por todos que passaram ali pelo local e visualizaram a vítima no chão e não prestaram nenhum tipo de assistência. É isso, a Sheila falou fora do ar. Nós falhamos, né? Como seres humanos, a gente está falhando, né? A gente está falhando como comunidade, espírito coletivo, de olhar para o outro, de deixar de se sensibilizar com a dor do outro, de só olhar para o nosso umbigo, para a nossa vida, para a nossa correria. E a nossa correria não é fácil, não. Tá todo mundo correndo atrás do seu, mas quando a gente para de se sensibilizar com a dor do outro, com o sofrimento do outro, a gente endureceu, né? A gente congelou. Podia ser qualquer pessoa que tiver a sorte de chegar aos 89 anos, né, de vida. De acordo com a família da vítima, do aposentado Edmundo Goralewski, ele teria se perdido na volta para casa e o filho dele, Percy, pede que as autoridades localizem e prendam o motorista que matou o pai dele. Essa pessoa que fez esse ato que ceifou a vida do meu pai, vai responder. Eu espero que ela responda. Muito mais do que aos homens, ela vai responder à própria consciência. Em algum momento eu acredito que vá. Mas são coisas bem diferentes. As pessoas... A indiferença das pessoas... E esse sujeito que atropelou, lógico. Cara. Ele é criminoso, a indiferença, né? É assustadora, é triste. Enfim, a Sheila já falou bem sobre o assunto. Mas é bem diferente do cara que passou por cima. Claro, porque ele viu exatamente o que havia no caminho. Ele parou lá atrás, ele viu... Ele sabia o que jazia ali à frente dele. E ele passou por cima daquela pessoa como se fosse um obstáculo a ser vencido. Uma lombada. É uma lombada, sim. Porque ele reduz a velocidade, Não né? dá pra dizer que não sabia, não dá. Ele reduz a velocidade uns 20 metros antes. Ele tenta entrar na faixa da esquerda, mas não encontra caminho. Meu Deus. E aí, em vez de esperar pra ser apenas indiferente
ao sofrimento alheio como todos os outros, ele opta por ser um assassino. Isso sim. Isso é de causar tudo. É de se lamentar. Mas isso de causar arrepios. A frieza dessa pessoa. Até porque você pode se questionar, de repente ele teve um mal súbito, morreu do coração, já estava morto ali quando foi atropelado. Não. O laudo emitido pelo IML aponta que a causa da morte foi pelo atropelamento, nem pela queda, nem pelo mal súbito que ele teve. Foi o atropelamento. Por isso, esse caso é tratado como homicídio. É de arrepiar. Tem tanta coisa e aí, ainda né? que fosse, né, cara? Você não passa com um carro em cima do corpo das pessoas. Isso? Não. Ainda que fosse um corpo sem vida. Você não trata aquilo como um obstáculo. Meu Deus do céu. Que horror, que horror. E só a propósito do que a gente falava antes, e tem toda a razão que o Megali falou, são coisas completamente distintas, e aqui a gente está falando de um criminoso, né, que fez o que fez. Mas a propósito daquilo que choca também na imagem, que é ver todo mundo passando reto, muitos ouvintes aqui escrevendo para cá, falando da sensação de insegurança, do medo de parar para ajudar alguém. E olha para onde a nossa insegurança levou a gente, né? Para esse nível de insensibilidade. A gente tem tanto medo de sofrer um assalto, de ser abordado, disso ser um golpe, que a gente não para mais para ninguém, né? Que a gente se nega a ajudar alguém. Olha para onde a gente está caminhando, olha o perigo que isso gera, né? O quanto isso desconstrói uma sociedade, né? É triste, gente. É triste demais. Até porque a gente tinha experiências, a gente tinha esperança no período da pandemia. De que as coisas mudariam, de que a gente ia ter uma sociedade mais aberta, mais solidária, olhando mais para o outro, nada. Quer mudar a trilha aqui? Ontem, nesse horário, a gente falava, né, sobre Tite, demitido do Flamengo, e o Flamengo vai ter Felipe Luiz no comando no duelo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O craque Neto ficou bravo, viu? Queria o Tite ainda nesse jogo. Fala aí, Luana Bernardes. O novo técnico do Flamengo, Felipe Luiz, comandou o primeiro treino à frente da equipe principal nesta segunda-feira. 9 meses após se aposentar dos gramados, o clube da Gávea é o primeiro profissional da carreira do ex-lateral. Ele começou a carreira nas categorias sub-17 e sub-20 com direito a título mundial. Felipe Luiz assume o rubro-negro após a demissão de Tite, anunciada ontem pelo Flamengo nas redes sociais. Torcedores comemoraram a saída do técnico e disseram que aconteceu de forma tardia. Felipe Luiz estreia no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã contra o Corinthians às 9h45 da noite desta quarta-feira. Para ele, conhecer todos os jogadores do elenco pelo tempo que jogaram juntos pode ajudar para que o novo treinador faça um bom trabalho à frente da equipe. O modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque, né? Eu já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo, né? Mas por atacar demais, mas com certeza esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa e é claro que eu vou tentar colocar, como eu falei, a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero e com certeza espero ver muitos gols e muitas chances de gols. Também amanhã, na outra semifinal da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro recebe o Vasco às 7h15 da noite na Arena MRV.